Olá pessoal, estamos aqui para compartilhar mais um vídeo aí para a sua edificação. O assunto de hoje que eu quero compartilhar com vocês é referente à pergunta de alguém que me fez esses dias. Alguém chegou e me perguntou: Carlos, por que vocês não realizam o batismo de criança? Então eu quero, através desse vídeo aqui, estar esclarecendo para você também. Eu pude esclarecer para a pessoa e pode ser que seja a sua dúvida também. Por que algumas igrejas realizam o batismo de criança e outras igrejas não realizam o batismo de criança? Nós, da Igreja Batista, não realizamos o batismo de criança. O meu objetivo através desse vídeo não é criticar, não é confrontar ou questionar o modo ou a doutrina de outras igrejas que realizam o batismo de criança. Eu estou aqui simplesmente para esclarecer o porquê que nós, da Igreja Batista, não realizamos o batismo de criança. Antes, eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo, se você não é inscrito no meu canal, eu convido você para que você possa estar apertando aí embaixo, escrito inscreva-se, que você possa se inscrever no canal. É apenas você clicar aí que você já vai estar inscrito no canal. Também tem um sininho que você possa ir acessar esse sininho, apertar ele, para que você possa estar recebendo notificações de novos vídeos que eu colocar aqui no YouTube. E após assistir esse vídeo, se você gostar do assunto ou não gostar do assunto, que você deixe aí embaixo aí o seu comentário. O que você achou, o que você concorda, não concorda, o que você tem aí para acrescentar em relação ao assunto do batismo de criança, que você possa deixar o seu comentário. Também eu quero estar enviando para você este livro aqui, ó, Jesus, a verdade para a sua fé, em PDF, totalmente gratuito. É somente você escrever aí no comentário: eu quero receber o livro Jesus, a verdade para a minha fé, em PDF. E eu estarei aí enviando no seu e-mail. Então deixa o seu e-mail aí que nós estaremos mandando para você, para que você possa estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Esse livro aqui, ele fala de vários assuntos concernentes a Jesus e você vai aprender muito, acompanhando junto com a Bíblia. Você vai crescer um pouco mais no conhecimento das Escrituras. Amém? Vamos lá então, por que nós não realizamos batismo de criança? Nós não realizamos o batismo de criança porque nós procuramos seguir o exemplo de Maria e de José. A Bíblia nos mostra que José e Maria, quando Jesus nasceu, eles não levaram Jesus no templo para ser batizado, mas eles levaram Jesus no templo para ser apresentado a Deus. Isso está registrado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no verso 22, que diz assim: cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então, esse versículo aí diz que José e Maria levaram Jesus ao templo em Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Então, o primeiro motivo de nós não realizarmos batismo de criança é porque nós procuramos seguir o exemplo de José e de Maria, que levaram o menino Jesus ao templo para ser apresentado e não para ser batizado. Então nós, da Igreja Batista, nós ensinamos os pais que eles possam levar seus filhos pequeninos, bebês, para serem apresentados no templo, apresentados ali para que a igreja conheça, para que a igreja ore por eles, pela criança, para que Deus possa estar abençoando eles. E é o momento de estar consagrando esta criança a Deus, invocando sobre a vida dela o nome de Jesus Cristo. Quando nós apresentamos a criança, invocamos o nome de Deus, invocamos o nome de Jesus Cristo sobre a criança, pedimos para que ela seja protegida por Deus e que ela se torne conhecida. Apresentamos ela tanto para as pessoas físicas que estão ali na igreja, como no reino espiritual, para que ela se torne conhecida também no reino espiritual, para que diante dos anjos, arcanjos, serafins, querubins, principados e potestades, hostes que estão nos ares, para que quando eles olharem para a criança, eles possam ver que aquela criança, sobre a vida dela, está o nome de Jesus Cristo. Ela foi apresentada, ela foi consagrada a Deus em nome de Jesus Cristo, para que haja uma proteção sobre a vida da criança.
E algumas igrejas, elas batizam criança para que a criança faça parte da igreja, né, através do batismo. Nós acreditamos que se os pais são cristãos, se os pais já obedecem à palavra de Deus, se os pais são tementes a Deus e obedientes à palavra de Deus, a própria criança ela já está inserida no corpo de Cristo, que é a igreja. Se os pais fazem parte da igreja, automaticamente a criança, ao ser apresentada, ela também já faz parte da igreja. E os pais têm a incumbência de ensinar a criança no caminho que deve seguir. Estar ensinando sobre o amor de Deus às crianças. E as crianças também, quando elas vêm à igreja, e elas participam de uma classe específica para cada faixa etária, e elas vão estar aprendendo também da palavra de Deus. E quando a criança ela chegar numa idade que já tem entendimento, daí sim nós realizamos o batismo das crianças. Então esse é o motivo de nós não realizarmos o batismo da criança pequena, porque ainda ela não tem entendimento. O segundo ponto do porquê nós não realizamos o batismo de criança é porque nós procuramos seguir o exemplo de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus, quando era criança, ele não foi batizado. Como nós vimos aqui, Maria e José apresentaram Jesus no templo. Mas quando Jesus tinha 30 anos de idade, a Bíblia diz que ele foi ao Rio Jordão para ser batizado. Então o batismo, nós cremos que o batismo é uma decisão pessoal. É a pessoa que ela decide, ela toma a iniciativa de maneira consciente de descer as águas do batismo. Ali em Mateus, no capítulo 3, no verso 13, diz assim: Então veio Jesus da Galiléia para ter com João junto ao rio Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Então aqui, em Mateus capítulo 3, a Bíblia diz que Jesus Cristo ele veio ao Rio Jordão para ser batizado por João. Então nós vemos que o batismo é uma decisão pessoal. Jesus veio. Então a pessoa, para ser batizada, ela precisa ter uma iniciativa própria. Ela precisa tomar essa decisão. E quando uma criança é pequenina, essa criança não tem como ela tomar a decisão, tomar a iniciativa. Ela está sendo batizada porque os pais estão batizando ela, porque a religião está estabelecendo isso para que ela seja batizada. Não é algo pessoal, não é a criança que está tomando essa iniciativa. Então é por isso que nós não realizamos o batismo de criança. Porque o batismo ele precisa ter uma iniciativa própria, uma decisão da pessoa. A Bíblia diz que Jesus veio para ser batizado. Uma outra coisa interessante que nós observamos aqui também em Mateus capítulo 3, está no verso 15, em que Jesus ele veio para ser batizado e João se opunha. João não queria batizar Jesus. Por que João não queria batizar Jesus? Porque João ele tinha recebido uma revelação de Deus de que Jesus era o Cristo, de que Jesus era o Messias. Jesus era o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para tirar o pecado da humanidade. Então, João, ele chegou para Jesus e falou: olha, é eu que careço ser batizado por ti. João não queria batizar Jesus, até que Jesus falou para João: João, deixe por agora. Em outras palavras, Jesus disse para João: João, para João, fica quieto. Porque convém cumprir com toda a justiça. Isto é, convém obedecer a Deus, convém fazer aquilo que Deus deseja que seja feito, que é obedecer a um mandamento, que é obedecer uma ordenança. Daí João realizou o batismo de Jesus. É interessante também observar aqui em Mateus capítulo 3, que a Bíblia diz que após Jesus ser batizado, o Espírito Santo veio sobre a vida de Jesus. Naquele momento Jesus recebeu o Espírito Santo. Também nós podemos observar no capítulo 3, no verso 17, que quando Jesus ele foi batizado, ao sair da água, a Bíblia diz que ouviu-se uma voz
que veio do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então, neste momento, Deus estava ali confirmando o batismo de Jesus. Deus estava confirmando de que Jesus era o Filho de Deus. Estava confirmando que Jesus era o Cristo, era o Messias, era o Salvador. E após o batismo, Jesus ele iniciou o seu ministério. Após o batismo, Jesus começou ali a pregar sobre o reino de Deus, pregar sobre o arrependimento. Após o batismo, Jesus ele começou ali a se revelar quem ele era, que era o Messias, o Salvador. Então, a partir daquele momento, nós vemos que Jesus, ele começou a agir como Filho de Deus. E a partir do batismo, Jesus ele começou a desenvolver o seu ministério. Não mais agora como filho do carpinteiro, não mais agora como o filho de Maria, como ele era conhecido. Mas a partir do batismo ele começou agora o seu ministério como o Filho de Deus, como o Messias, como o Redentor. Ele começou a pregar sobre o reino de Deus e sobre o arrependimento. Para alguém que quer descer as águas do batismo, existem 3 requisitos importantes que essa pessoa ela precisa preencher esse requisito. O primeiro requisito é arrependimento. A pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. O segundo requisito é conversão. A pessoa precisa se converter dos seus maus caminhos. E o terceiro requisito é fé. No livro de Atos, capítulo 2, no versículo 38, diz assim: disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Aqui em Atos 2, 38, depois do Pentecostes, o apóstolo Pedro pregou para a multidão que estava ali. E mediante a pregação de Pedro, muitas pessoas ali, elas se arrependeram. O coração delas se compungiu, isto é, o coração delas foi tocado de tal forma que eles perguntaram para Pedro: o que faremos, irmãos? E daí Pedro disse para eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o apóstolo Pedro ele é enfático em dizer: cada um seja batizado. Então o batismo é individual, é uma decisão pessoal da pessoa. Então, para a pessoa ser batizada, ela precisa de arrependimento. Depois, em Atos capítulo 3, no versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, em Atos capítulo 3, no verso 19, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos. O que é conversão? Conversão é mudança, é uma mudança de vida, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de comportamento. É a mesma coisa que você está seguindo um caminho e daí no meio do caminho você, eu estou no caminho errado. Esse caminho não vai me levar ao meu destino, não vai levar onde eu quero chegar. O que você vai fazer? Então você vai procurar um retorno para você fazer uma conversão, para você mudar novamente a sua rota, a fim de que você possa aí direcionar na rota certa para você chegar onde você deseja chegar. A mesma coisa acontece na vida cristã. Quando uma pessoa ela se arrepende dos seus pecados, ela precisa se converter. Ela precisa o quê? Ter uma mudança de comportamento, uma mudança de vida. Ela precisa entender que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. A partir do momento que a pessoa ela adquire o conhecimento de que somente Jesus Cristo é o único caminho que leva ela a Deus, daí sim ela vai mudar, ela vai começar a colocar a sua fé somente em Jesus Cristo como seu Salvador, Redentor e Libertador da sua vida. Porque o próprio Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus não falou que uma religião é o caminho. Jesus não falou que uma determinada denominação é o caminho. Jesus não falou que alguma seita é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a conversão faz com que o nosso coração se volte para Jesus.
A conversão faz com que haja uma mudança na nossa crença. Porque muitas vezes a pessoa ela crê em tantas coisas, ela crê em tantas divindades, ela crê em tantos nomes, ela crê em tantas entidades. Mas quando ela se converte, o coração dela volta-se somente para Jesus Cristo. A confiança dela volta somente para Jesus Cristo. Ela entende que somente Jesus é aquele que pagou na cruz o preço da sua salvação, da sua libertação, da sua redenção. E ela entende que somente em Jesus Cristo está a vida eterna. Porque no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em 1 João, capítulo 5, no verso 11 e 12, diz que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida eterna está no seu Filho Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então, quando a pessoa ela se arrepende dos seus pecados, ela se converte dos seus maus caminhos e ela começa a colocar a sua confiança de que somente Jesus é aquele que pagou o preço da salvação da sua alma e em Cristo está a vida eterna, isso leva ela ao entendimento sobre a necessidade de descer as águas do batismo. O terceiro requisito é a fé. Ali em Marcos capítulo 16, no verso 16, Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então o terceiro requisito é a fé, é o crer em Jesus Cristo. Agora, por que nós não realizamos batismo de criança? Porque se a pessoa para batizar ela precisa se arrepender, se converter e ter fé, uma criança pequena ela não tem esse entendimento. Se você chegar numa criança pequena, se você perguntar para ela: você se arrepende da sua vida de pecado? A criança nem sabe o que é pecado. Você se converte dos seus maus caminhos? A criança ela está na fase da inocência. Você falar para a criança: você crê que Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar? Morreu na cruz para ser o seu Salvador, o seu Redentor? Você crê em Jesus como o único Salvador da sua alma, que nele está a vida eterna? A criança não sabe o que é crer. A criança está na fase da inocência. E estando na fase da inocência, a criança está com o coração puro. Então a criança não fica pagã se ela não se batizar. Se ela for apresentada a Deus, consagrada a Deus no templo pelos pais, ela tem a bênção de Deus, a proteção de Deus, a graça de Cristo, a graça de Deus estará sobre a vida da criança. E quando a criança crescer, chegar a uma determinada idade em que ela entenda o que é o batismo, o que é arrependimento, o que é conversão, o que é fé, daí sim, ela própria vai tomar a decisão de descer as águas do batismo. Nós, da Igreja Batista, nós realizamos o batismo de criança a partir dos 12 anos, 13 anos de idade, porque a criança já tem um entendimento daquilo que ela está aprendendo acerca de Jesus, acerca da fé, acerca de arrependimento, acerca de conversão e acerca do próprio batismo. Outra coisa que eu quero compartilhar é que o batismo ele tem uma simbologia. Aos olhos de Deus, o batismo ele simboliza morte, sepultamento e ressurreição. Quando uma pessoa ela desce as águas do batismo, naquele momento em que ela desce as águas do batismo, ela está morrendo para a velha vida, morrendo para os vícios, morrendo para o velho homem. E quando a água cobre o seu corpo, simboliza que ela foi sepultada. E quando ela é levantada da água, significa que ela ressurgiu para viver uma nova vida diante de Deus. Isso está registrado ali no ensinamento de Paulo, quando Paulo escreveu para a igreja ali em Roma, para os romanos. Está no capítulo 6, no verso 3 e 4, que diz assim: não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidades de vida. Então aqui em Romanos capítulo 6, no verso 3 e 4, o apóstolo Paulo ele fala que o batismo ele simboliza a morte. Quando nós somos batizados na morte de Cristo. Quando a água nos cobriu, fomos sepultados com Cristo. Quando levantamos da água, ressurgimos para viver uma nova vida, para nós andarmos em novidade de vida.
Então, diante desses versículos que apresentei a vocês, está o motivo de nós, da Igreja Batista, não realizarmos o batismo de criança. Espero aí que você tenha aprendido um pouco em relação ao batismo, do porquê que nós não realizamos batismo. Como eu disse, o objetivo desse vídeo não é criticar, não é confrontar, não é questionar as doutrinas de algumas igrejas do porquê eles batizam criança, mas apenas apresentar o nosso ponto de vista, o porquê nós da Igreja Batista não realizamos o batismo de criança. E lembrando você, não esqueça, coloca aí no comentário, eu quero ganhar o livro Jesus, a verdade para a sua fé, em PDF, e eu vou estar enviando para você. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.